Oi, gente! Eu sou a Gabriela Silva, tutora de Química do Projeto Feynman no primeiro ano, e hoje vim falar sobre caracterização do átomo. Antes de tudo, não se esqueçam de sempre entrar no AVA, porque aqui é só uma revisão do que os professores passaram, então é importante vocês olharem tudo que eles passaram para ficar sabendo de tudo o que vai cair, e é isso. Então, para estudar a caracterização do átomo, a gente tem que saber o que é número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons que existe no núcleo de determinado átomo. Então, a gente tem o sódio. Se a gente pegar um átomo de sódio, vai ver que o número atômico é 11. Então, existem 11 prótons no núcleo de um átomo de sódio. E é importante o número atômico porque ele dá identidade aos átomos, porque não existem dois átomos iguais com números atômicos diferentes. Então, se são átomos iguais, obrigatoriamente o número atômico tem que ser igual. E também o número atômico é importante na definição de elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Então, a gente tem o elemento químico sódio. Então, ele vai ser o conjunto de todos os átomos com o número atômico 11, né? Porque o número atômico do sódio, como eu disse, é 11. Então é importante nessa definição. Agora, falando sobre outras definições, nós temos o número de nêutrons. O número de nêutrons é a quantidade de nêutrons que tem no núcleo de determinado átomo. E número de massa é a soma de número de prótons mais número de nêutrons. Então, a fórmula é A igual a Z mais E. A é o número de massa, Z é o número atômico, número de prótons, né, no caso, e o N é o número de nêutrons. Então, é importante essa fórmula para fazer vários exercícios, não esqueçam dela. Então, continuando, agora eu vou falar um pouquinho sobre átomo neutro e íons. O átomo neutro é quando a quantidade de elétrons é a mesma da quantidade de prótons. Lembrando o quê? Que os elétrons eles estão localizados na eletrosfera e os prótons e os nêutrons no núcleo. Os elétrons têm carga negativa e os prótons cargas positivas. Então, se a gente tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, concorda que as cargas vão se anular, porque vai ter a mesma quantidade de cargas negativas e a mesma quantidade de cargas positivas. Então, elas vão se anular, então o átomo vai ser neutro. Agora, quando a gente tem íons, é porque a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. Então, a gente tem dois tipos de íons, o cátion e o ânion. O cátion é quando se perde um elétron. Então, se perde um elétron, vai ter mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, a carga do cátion vai ser positiva. Agora, quando a gente tem um ânion, ele vai ganhar um elétron. Então, vai ter sobras de cargas negativas e vai ter menos cargas positivas. Então, vai ter um excesso de cargas negativas. Então, a carga do ânion é negativa. Então, para finalizar, vou falar sobre a comparação. Então, quando nós temos átomos ou íons que têm elementos, mesma quantidade de elementos. Então, a gente tem isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Isótopos são quando tem o mesmo número de prótons. Então, a gente tem isótopos, tem um P ali. Então, lembra? Mesmo número de prótons. Isótonos tem o N, que é o mesmo número de nêutrons. Isóbaros tem o A simboliza o número de massa, tem o mesmo número, a mesma quantidade de massa. Isoeletrônicos, como o próprio nome diz, lembram elétrons, então eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, essa vai ser a comparação que vão ser feitas. Então, lembra, isótopos tem P, prótons, isótonos tem N, nêutrons, isóbaros tem o A, número de massa, e isoeletrônicos, lembra de elétron, mesmo número de elétrons. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Então, estudem bastante. E para terminar, vou falar a frase: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então é isso e tchau!